Top 10 melhores doramas de 2025 até o momento, na minha opinião. Pois bem, em décimo lugar, Karma, que conta a história de 6 pessoas que têm as suas vidas interligadas após um acidente. Esse é um dos doramas mais inteligentes que você vai ver, por mais que não faça muito sentido no começo, com o passar dos episódios você vai entendendo tudo, e no final você acha que esse dorama foi pensado por um gênio. É uma história de mistério e com muita violência, então não é pra todo mundo. Em nono lugar, Rivalidade Amigável, que conta a história de um estudante que morava em um orfanato, mas que devido às suas boas notas é transferida para uma prestigiada escola. Lá ela se envolve em uma relação complexa com a outra protagonista, que é a aluna mais popular e inteligente da escola, e elas misturam amizade e obsessão. Esse dorama é um GL, ou seja, um dorama que uma garota se apaixona por outra garota, o que não é muito comum vindo da Coreia do Sul, já que os GLs mais famosos são da Tailândia, mas ele fez muito sucesso no início do ano, sobretudo porque o dorama tem uma história muito interessante. Em oitavo lugar, Mellow Movie, que conta a história de um apaixonado por cinema que vira um crítico e uma diretora de cinema com um passado complicado. Os dois começam não se dando muito bem, mas com o passar do tempo eles se apaixonam. O problema é que de um dia pro outro, o protagonista some por vários anos sem dar nenhuma justificativa. E uma regra da Dramaland é, se tem a presença da Park Bo-young, é porque o dorama é bom. É um dorama que, apesar dos pesares, conta uma história de amor muito linda entre os dois protagonistas, mas que também busca passar algumas mensagens importantes. Em sétimo lugar, Herói de Plantão, que conta a história de um cirurgião brilhante e veterano de guerra que assume a liderança de uma unidade de traumatologia em um hospital universitário decadente. E com sua experiência em zonas de conflito, ele transforma a unidade em um centro de emergência de ponta, salvando vidas e inspirando a equipe a evoluir. E por ser um dorama de hospital, ele tem várias cenas que vão te deixar com aflição, mas também tem várias cenas emocionantes. E por incrível que pareça, você vai rir bastante assistindo. Pra quem gosta de um dorama de hospital, esse eu recomendo muito. Em sexto lugar, Undercover High School, que conta a história de um agente das forças especiais que tem que fazer uma investigação em uma escola, e ele volta para o ensino médio como um aluno. O problema é que no meio da missão ele se apaixona pela professora. É uma comédia romântica escolar muito legalzinha de se assistir, com ação, mistério e muito mais. Em quinto lugar, Uma Seul Desconhecida, que conta a história de duas irmãs gêmeas que trocam de lugar uma com a outra devido a um incidente, e agora elas precisam viver uma vida da outra. Mais uma vez a regra da Park Bo-young, se tem essa atriz no dorama é porque ele é bom. E na época que eu estou gravando esse vídeo ele ainda está em lançamento, mas eu já coloco ele na minha lista de melhores de 2025 porque a história já me conquistou. E a Park Bo-young é uma atriz tão incrível que ela consegue interpretar duas irmãs com personalidades tão diferentes, nem parece que é a mesma pessoa atuando. Além do dorama passar várias mensagens lindas e importantes, como a superação da depressão, bullying, pressão familiar, e também mostra como um simples mal-entendido pode mudar nossas vidas. Em quarto lugar, Se a Vida Te Der Tangerinas, que conta a história de amor de dois jovens que se conhecem na década de 1950 na ilha de Jeju. Mostra eles envelhecendo, tendo filhos, tendo netos, então é um dorama muito bonito de se ver e também muito real, que você se emociona do episódio 1 até o último, e se você não se emocionou, você está precisando urgentemente de um coração. Inclusive, a Yu e o Park Bo-gum merecem todos os prêmios de atuação possível porque eles deram tudo pelos seus personagens. Em terceiro lugar, Study Group, que conta a história de um rapaz que sonha em entrar para a faculdade, mas ele não é bom nos estudos. O que ele é bom é na porrada, e os alunos que tentam fazer bullying com ele sofrem com isso. E no meio de uma escola caótica, ele quer fazer um grupo de estudos. É um dorama de ação muito bom, as coreografias de luta são incríveis, e ainda melhor quando você descobre que Hwang Mi-hyun, que é o protagonista, fez todas essas coreografias sem dublês. Mas o melhor de tudo mesmo é a amizade que é criada entre os 5 protagonistas. E eu costumo dizer que esse dorama é o irmãozinho mais novo de Weak Hero Class, já que ele tem premissas bem parecidas. Apesar dele ter a sua identidade própria, e você vai entender quando você assistir. Em segundo lugar, Resident Playbook, que conta a história de 4 residentes dos ramos de ginecologia e obstetrícia, e como eles lidam com o dia a dia no hospital, e a gente fica tão ligado aos personagens que a gente sofre com as frustrações deles e ficamos felizes com as suas conquistas. É um dorama de amizade, de família, para você se emocionar em praticamente todos os episódios com a história dos pacientes. É um dorama muito engraçado, tem romance, então para mim foi um dorama perfeito e por isso é um dos melhores de 2025. E em primeiro lugar, Weak Hero Class 2. Que conta a história do protagonista mudando de escola após os eventos da primeira temporada, e a gente vê ele lidando com a culpa do que aconteceu pelos seus amigos, e também vê ele superando isso aos poucos com a ajuda dos seus novos amigos. Pra mim, o Weak Hero Class é o auge da perfeição de um dorama, e a segunda temporada não ficou devendo em muita coisa da primeira. Eu duvido muito que você ainda não tenha visto esse, mas é um dorama escolar de ação e de amizade que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. E além de tudo, tem tudo pra ter uma terceira temporada. Enfim, essa foi a lista dos melhores do ano até o momento, e agora eu quero saber a sua opinião. Deixe as suas listas nos comentários e diz se você concorda com a minha lista ou não. Curte e segue o perfil para mais conteúdos como esse.